Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. Mas será que precisa ser assim mesmo? Passar em concurso precisa ser dessa forma? Eu já vou dar o spoiler e te adiantar que não, tá? Mas fica comigo nesse vídeo para a gente entender isso um pouquinho melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Eu sou Mayra Blani, sou auditora do TCU, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso. Sou a criadora dos métodos Passar Sem Pirar e Até a Posse, que fazem com que você também chegue ao seu cargo público, assim como eu e diversos dos meus alunos conseguiram. E vamos lá, né? Eu até iniciei esse vídeo aqui com esse meme da superação, daquela coisa linda, daquela maravilha de lute, batalhe enquanto eles descansam, estude enquanto eles se divertem e não sei o quê. Isso deveria se chamar o Manifesto da Cultura do Sofrimento. É bonito, né? É lindo. A nossa cultura adora uma história de superação, de que você precisa sofrer muito para conquistar algo, para que aquilo tenha valor, para que aquilo faça sentido, para que você mereça, né? Tem diversas vertentes aí que acabam justificando isso. E tem alguns motivos para essa cultura do sofrimento ir se perpetrando, né? Um deles são frases como essa, que já virou até um meme dos concurseiros. É mais uma frase motivacional que as pessoas acham lindo e maravilhoso e dá aquele sangue no olho. Por 5 minutos você acha incrível querer colocar em prática tudo que está falando ali naquela frase. O que acontece? Nós, como seres humanos, a nossa mente, a gente tem a tendência de pensar em extremos. A gente tem a tendência de pensar em 8 ou 80. Então, ou você é o guerreiro, lutador, merecedor, batalhador, que treina enquanto eles dormem, estuda enquanto eles se divertem, aquela coisa toda, ou você é o folgado, o à toa, o preguiçoso, o desmotivado, o sem força de vontade, o que não quer nada da vida, entende? É muito comum, muito natural as pessoas entenderem as coisas nas polaridades e ir para os extremos, mas não é assim, não precisa ser assim. Se você não estiver se matando de estudar a cada minuto livre que você tem, não quer dizer que se em vez de ficar se matando de estudar ou se preocupando com ter que estudar a cada minuto do seu dia, você tiver as suas metas determinadas, os seus horários estabelecidos e cumprir aquelas metas com frequência, um dia depois do outro, um pouco a cada dia, você não está sendo uma pessoa folgada, sem motivação, preguiçosa, sem força de vontade, nada disso. Você está construindo o seu futuro, você está sim investindo no seu projeto de aprovação, você está fazendo isso da forma sustentável, de forma saudável. Mas vamos lá, com todo respeito às histórias de superação que a gente vê por aí, com todo respeito mesmo, eu não estou querendo de maneira nenhuma menosprezar o esforço dessas pessoas, o empenho, as conquistas, mas a história da pessoa que pegava 3 ônibus e trabalhava 10 horas por dia e estudou com a apostila que encontrou no lixo, foi lá e passou e virou juiz, todo mundo aplaude de pé, todo mundo acha incrível. E realmente há um grande feito. Existem casos assim que são de fato muito inspiradores. Só que o fato de existirem esses casos não quer dizer que a pessoa que planeja a sua vida, cuida do seu emocional, sabe o que é importante para si, para poder trazer equilíbrio para sua rotina, sem deixar aspectos importantes de lado, conseguindo ter sua qualidade de vida e que estuda nos seus horários determinados ali até a aprovação, essa pessoa não tem menos valor do que essa outra que teve essa superação toda, esse sofrimento todo. Aliás, existe muita superação também em conseguir manter uma rotina de estudos consistente, só que é uma superação aqui, ó, mental, que vem do fortalecimento emocional. Então, o primeiro aspecto é esse, essa divulgação constante de mensagens desse tipo, da superação, lute, batalhe, estude enquanto eles dormem e o caramba todo, aliado à tendência da nossa mente de enxergar as coisas em polaridades, ou você é o lutador até a morte, ou você é o folgado preguiçoso. Esse é o primeiro ponto que faz com que a questão da cultura do sofrimento se perpetue. O segundo ponto são as próprias cobranças do próprio ambiente que cada um de nós viveu. Então, tem pessoas que sim passaram por experiências, especialmente lá na infância, experiências vindas aí
dos nossos pais ou cuidadores ou figuras de autoridade com quem a gente teve mais contato em épocas de mais influência, que acabou incutindo essa ideia de fazer muito para merecer muito, que só serve o extraordinário, quando não faz é horrível e quando faz não faz mais que obrigação, enfim, infelizmente, por despreparo, por não saber, porque até querer o bem para os seus filhos, mas não saberem como fazer isso da melhor forma, muitas figuras de autoridade na nossa vida acabam indo pelo caminho da cobrança constante, porque eles pensam que dessa maneira eu estou incentivando aquela criança, aquela pessoa a ser o melhor que ela puder ser, a se superar cada vez mais. E aí o que isso faz é a pessoa crescer acreditando que nunca o que ela faz está bom o suficiente e que sempre ela precisa fazer cada vez mais para poder merecer. E aí entram também as questões de merecimento. Infelizmente é bem comum pessoas desenvolverem isso, de acharem que elas realmente precisam sofrer para merecer, porque se for leve, se for equilibrado, se for um esforço que você consegue colocar na sua rotina e administrar junto com o resto da sua vida, com coisas que são importantes para você, como por exemplo, o lazer do final de semana, o tempo de qualidade com a família, com os filhos, com o cachorro, o seu hobby, a sua academia, a sua atividade física, enfim, só dando exemplos bem básicos aqui. Se for dessa forma, ela não mereceria o resultado. E isso é uma trava oculta também para muitas pessoas, especialmente se aconteceu algo mais traumático em relação a isso lá na infância, mesmo que ela não se lembre disso conscientemente hoje, e como adulta ela está repetindo esse padrão de ter que se esforçar muito, sofrer muito para poder conquistar um pouquinho. E olha só que doido. Vou até fazer um parênteses aqui que não estava planejado de falar nesse vídeo. A pessoa que tem essa crença de merecimento, de que ela precisa ficar sofrendo muito para merecer, isso pode ser uma trava oculta ao ponto dela não passar, ou então, se ela passar, ela não vai conseguir aproveitar aquela vida de servidor público, por mais que ela fale isso, por mais que durante o processo de estudos ela pense, quando eu passar, vai ser mais leve, vai ser melhor, vou ter estabilidade financeira, vou ter essas coisas aqui que eu quero, mas se ela tem para ela uma crença muito forte, enraizada, mesmo que inconsciente, de que ela precisa sofrer para merecer, ela não se permite aproveitar essa vida. Então ela vai arrumar um monte de outros problemas para continuar perpetuando essa situação de dificuldade para poder sentir que merece aquele conforto que ela conquistou. É muito doido, né? Mas é uma trava oculta que eu já vi acontecer e que essas mensagens da cultura do sofrimento só fazem reforçar. E muito cuidado com os extremos mais uma vez, né? Eu não estou dizendo que a gente devia ficar só assim, de mão para o céu, esperando chover na nossa horta. Não, a gente precisa fazer a nossa parte. O ponto que eu estou tentando trazer aqui é o que fazer a nossa parte com equilíbrio, com constância, um dia por vez, cumprindo a meta que a gente programou. E o tempo que sobrar disso acabou, vai viver, vai trazer elementos de equilíbrio para o seu dia. E como eu já comentei em diversos outros vídeos aqui, equilíbrio não é sobre fazer tudo o tempo inteiro. Equilíbrio é sobre prioridade, qualidade, presença e intenção, beleza? Só essa parte do equilíbrio dá um módulo inteiro do Até a Posse. Agora, tem um outro ponto que também agrava essa questão da cultura do sofrimento, e é aqui que muita gente buga. Talvez você já tenha na sua experiência tentado ser essa pessoa que trabalha enquanto eles dormem, estuda enquanto eles se divertem e não deu certo para você. Pode ser que seja o seu caso, com certeza já foi o meu. Mas aí, o que acontece? Existem algumas pessoas que foram lá e fizeram exatamente dessa forma, que conquistaram a sua aprovação exatamente na base do estudo enquanto eles dormem e o caramba todo. E é a galera que propaga cada vez mais o vai estudar, larga de mimimi, no pain, no gain, sem dor, sem resultado, não sei o quê. Como é que eles fizeram isso, então? E como é que eles conseguiram ter esse resultado? Se faz todo o sentido do mundo que isso não seja sustentável e que isso seja muito prejudicial, muito mais atrapalhe do que ajude. E a explicação está no perfil dessas pessoas. E especialmente são pessoas que, quando você faz a análise delas, você vê que elas têm uma porcentagem mais elevada do perfil número 4,
muitas vezes combinada com uma porcentagem relativamente alta do perfil número 5 também. Essa é uma combinação explosiva para perpetuar a cultura do sofrimento. E se você nunca me ouviu falar sobre isso, bem rapidinho, só para te situar, existem 5 traços de perfil que todos nós temos em alguma proporção. Esses traços vão se formando, vão se registrando no nosso sistema nervoso conforme a gente vai se desenvolvendo, desde lá da barriga da nossa mãe até aproximadamente 5 anos de idade. Todo mundo tem um pouco de cada um dos 5, mas alguns a gente tende a desenvolver com maior intensidade, e é essa combinação que vai fazer com que a gente tenha os nossos comportamentos, a nossa forma de ver o mundo, os nossos pontos fortes e as nossas dores também, e os pontos que a gente precisa evitar. E o que acontece? A galera do que tem o traço 4 mais alto, se você for ver, uma das características físicas desse traço é até um corpo forte, maçudo, meio quadradão, assim. Isso é força física mesmo. É um poder de resiliência muito maior do que de todos os outros traços, e junto com essa resiliência, bastante execução também, só que uma execução mais lenta, é um passo firme, mas que precisa de mais segurança, mas quando ele pega um caminho em que ele se sente seguro ali, ele vira um trator. Se a pessoa ainda tiver junto com isso uma porcentagem considerável do traço 5, que é um traço de muita execução, mas de mais agilidade, competitividade, ela tem em si uma composição favorável a cultura do sofrimento, ou seja, ela dá conta, ela segura a pressão, ela aguenta muito mais pressão. E uma outra característica do traço 4 também é que ele detesta se abrir, ele não fala sobre o que ele está sentindo, mas ele se importa muito com as pessoas. Ele é um excelente ouvinte e ele quer sempre ajudar. Essa combinação faz com que pessoas com esse perfil que conquistaram ali o seu cargo público, ou o que quer que seja, na base da pressão, o estude enquanto eles se divertem, essa coisa toda, porque eles dão conta com o perfil que eles têm e porque eles se importam muito com as outras pessoas, unindo as duas coisas, o que eles pensam, não tendo conhecimento do perfil, foi assim que funcionou para mim. Eu vou propagar isso daí e vou fazer o outro conseguir também. E vou ficar em cima dele para que ele faça. Só que nem todos nós temos esse traço 4 aí numa porcentagem mais alta, especialmente mais combinado aí com o 5. Para essa pessoa, ela dá conta dessa pressão. Aliás, nem para ela isso é saudável. Ela também precisa ter os momentos para descompressar, desopilar, só que bem menos do que os outros traços. E aí, como ela fez, como funcionou e como ela continua propagando isso, a gente olha para essas pessoas e, sem entender a questão dos perfis, acha que é assim que faz, ele tá certo e eu tô errado. Só que se você não tem esse mesmo perfil, você precisa de outras estratégias para lidar com seus estudos, para ter uma rotina de estudos consistente, que não precisa ser pressão, 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 pressão. Não precisa de verdade. Isso foi um dos conhecimentos mais libertadores para mim quando eu entendi sobre os traços e entendi o meu traço. E aí, de repente, alguém pode pensar assim: poxa, Mayra, você falou que esse pessoal do traço 4 é mais maçudo, é mais forte, é um corpo mais parrudo, até meio quadradinho às vezes, né? Pois eu conheço um magrelo lá que só estuda 10 horas por dia e de forte ele parece que não tem nada, né? Deixa eu te contar um segredo. Eu também conheço esse tipo de magrelo, por assim dizer. Essa pessoa que faz isso, que estuda horas a fio, mesmo sem ter essa constituição tão forte que caracteriza o traço 4, o traço dela é o 1. E para ela, ficar horas a fio estudando não é um sacrifício na maioria das vezes. Muitas vezes ela utiliza isso até como fuga, porque ela foge para um mundinho dentro da cabeça dela, ela se desconecta do mundo real e se conecta ali com os estudos, e é como se ela fugisse para esse outro universo aqui paralelo na cabeça. Então, para ela, aquilo não está sendo uma pressão muitas vezes, aquilo está sendo prazeroso, especialmente se ela tiver muitos conflitos com as pessoas com que ela convive, porque os momentos em que ela está isolada para estudar são momentos em que ela está dentro do universo dela, na cabeça dela, fugindo desse contato e, em muitos casos, enxergando isso como uma desculpa socialmente aceitável para fugir e para se isolar, que é você realmente estudar para um concurso. Mas o que eu quero que você perceba é que
Seja a pessoa do traço 4 bem alto ali, que é bem forte, bem resiliente, que aguenta a pressão, e mais do que isso, o perfil dela se formou com um traço 4 tão elevado justamente porque ela aprendeu desde pequena a aguentar a bucha, a segurar a barra, a lidar com a pressão, então ela está acostumada com isso. Para ela esse é o jeito normal de viver. Seja a pessoa lá do traço 1, bem alto, que vive ali no seu mundinho da lua e aproveita os estudos ali para se desconectar da realidade, o que eu quero que você perceba é, primeiro, não são quaisquer pessoas que têm esses mesmos recursos, e mesmo para eles, não necessariamente isso está sendo saudável. O traço 1 pode sim entrar mais no seu recurso e trazer mais das ideias incríveis, do mundo incrível que ele tem na cabeça para as pessoas ao seu redor e melhorar essa convivência à medida do que ele dá conta. E o traço 4 pode também ter os seus momentos de desopilar, de descompressar, porque até ele, com a força toda que ele tem, em algum momento ele também vai se saturar. Então a grande questão é, por mais que a nossa sociedade cultue as histórias de superação, o sofrimento, a abnegação completa, e não veja tanta graça assim na ideia de uma história de alguém que acorda depois de ter descansado bem à noite, olha para sua programação e ali tem o que ela precisa fazer de importante, incluindo estudo, incluindo outras obrigações que ela tem de trabalho ou de família, e incluindo também em momentos com qualidade e presença, outros pontos importantes para si mesma, para sua saúde, para o seu bem-estar, e que vá fazendo isso um dia depois do outro até conquistar. Poxa, olha que coisa chata. Quem iria ver um filme desse? Ninguém iria, né? A gente iria ver o filme que eu comentei lá no começo, da pessoa que achou as apostilas no lixo e se matou de estudar, mesmo trabalhando não sei quantas horas. Mas não é porque histórias de equilíbrio possível, né? Relembrando mais uma vez, não são difundidas, incentivadas na nossa sociedade, que elas não possam ocorrer. Aliás, é a maneira mais fácil de conseguir chegar à aprovação, de não desistir no meio do caminho, é justamente trilhar esse caminho do processo sustentável de estudos. Lembrando também que nesse processo sustentável aí muitas pessoas vão ter que lidar com as suas próprias crenças em relação ao merecimento e a achar que precisa sofrer muito para poder merecer um resultado lá na frente. E só para fechar a ideia desse vídeo, que já está ficando bem extenso, entender que existem perfis diferentes que funcionam de formas diferentes vai nos ajudar a não ficar nos comparando com a jornada de estudos da outra pessoa. E quando a gente dá um passo a mais, quando a gente entende o nosso próprio perfil, como a gente funciona e o que é importante para cada um dos nossos principais traços, a gente consegue trazer para dentro da nossa rotina de estudos esses pontos que vão fortalecer mais os nossos recursos. Então, o processo de cada pessoa é diferente, porque nós somos pessoas diferentes. É dessa forma que eu ensino para os meus alunos, em uma técnica e uma rotina de estudo totalmente adaptável e personalizável para o traço de cada um, porque quando a gente respeita as necessidades dos nossos traços, o nosso rendimento nos estudos cresce de forma exponencial. E se você gostou desse vídeo, se você também está pronto para se livrar da cultura do sofrimento, para não dar mais ouvidos a essa ditadura que diz que a gente só tem que estudar, estudar, estudar e que não pode ter nem um pouquinho de vida enquanto não passar no concurso, deixa o seu curtir aqui, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez isso, ativa o sininho para receber as notificações e se você quer saber mais sobre os traços e como cada um deles influencia nos nossos estudos, o que cada um precisa fazer, respeitar e evitar também para estudar da melhor forma, deixa um comentário aqui e me deixa saber. Um grande abraço para você e até o próximo.